Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Yuri Oliveira e trago para vocês mais um tutorial a respeito do Google Meet. Nesse tutorial eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode, de uma maneira bem simples e prática, criar um sistema de controle de frequência de participantes das reuniões, das salas virtuais criadas no Google Meet, tá bom? Isso serve tanto para o controle de cursos, de frequência de participantes ou até mesmo integrantes de reuniões, como também o controle de frequência de alunos, tendo em vista que a gente está nesse momento aí que está fazendo com que a gente tenha uma alta demanda de turmas virtuais nas instituições de ensino. Então o procedimento é bem simples, rápido, prático. Ele só requer um pouquinho de cuidado e atenção na hora de você manusear, as ferramentas. Então, para isso, a gente vai precisar de uma extensão do Google Chrome. Lembrando que isso só vai funcionar no Google Chrome, tá bom? Que chama-se Meet Attendance. Então, quando a gente pesquisa no Google Meet Attendance, o primeiro link que aparece na nossa busca é o link da extensão que nós vamos utilizar. Então, vocês vão abrir esse link, vocês vão ver que tem o símbolo do Meet Attendance, é uma maçãzinha, Existem outros aplicativos, outras extensões com esse mesmo nome. Eu tenho utilizado, e esse tutorial ele serve para esse que tem a maçãzinha, tá? Os outros eu não cheguei a experimentar. E aí vocês vão clicar aqui nesse botão azul, usar no Chrome. Então, quando vocês clicam isso, ele vai pedir uma autorização para adicionar essa extensão no seu navegador. Você adiciona essa extensão no seu navegador e pronto. Ela foi adicionada. Se vocês clicam aqui em extensões, vocês vão ver que ela está aqui, Só que ela está inativa, porque ela só vai ser ativada, ela só vai ficar ativa quando ela estiver, dentro de uma sala do Google Meet. Então, para simular esse controle de frequência, o que é que eu fiz? Eu tenho algumas contas alternativas, eu vou criar uma sala de reunião através dessa conta aqui que eu estou instalando no navegador e vou convidar minhas contas alternativas para participar dessa turma virtual. Então, eu vou lá no Google Meet, crio uma nova reunião. Então, ao criar a nossa sala de reuniões, vocês vão se deparar com a tela que nós já estamos familiarizados. E aqui no canto inferior direito, a gente vai ver que tem alguns ícones. Um é o do chat, e ao lado esquerdo do chat, a gente vai ter um íconezinho que mostra as pessoas que estão participando dessa reunião. Clicando nesse ícone, vocês vão ver que vai aparecer um símbolozinho diferente aqui do lado do nome pessoas. É uma plaquetinha com C verde. Se você passa o mouse sobre ele, vocês vão ver que tem alguns comandos, Alguns comandos que vão surgindo. Se vocês clicam nesse íconezinho aqui, o que vai acontecer? Ele vai criar uma planilha, Meet Attendance, a data, certo? E o nome da sala que você criou. O nome da sala é esse daqui. O código da sala, que vocês podem ver aqui, é o código que ele colocou aqui. E aí nessa planilha, o que é que vai ter? Vai ter informações dos participantes que estão nessa sala, o horário em que eles entraram e o horário em que eles saíram. Essa aba de duração aqui, essa coluna de duração, ela não funciona, não na versão free. Então o que acontece? Eu vou pegar o meu link, a minha turma, vou gerar o link convite para essa turma, copiei, e vou passar para as minhas contas alternativas para que elas ingressem nessa reunião, certo? Então, estou encaminhando aqui para cada uma das contas o link, pedindo para participar, estou permitindo que eles entrem. Vou adicionar a segunda conta agora.
e vou adicionar a terceira conta agora. Então, bem semelhante a uma reunião que você criou e que os participantes estão ingressando, né, para fazer parte dessa reunião através dessa sala virtual. Então eu tenho aqui agora 3 participantes, 4 comigo na sala. E a minha planilha, ela não está atualizada. Vocês podem ver que ela não está atualizada. Vou dar até atualizar ela aqui. Vocês vão ver que continua do mesmo jeitinho. Marcando o horário que eu entrei, que foi o horário que eu criei a minha planilha, 2h39 da tarde, e mais ninguém. Para que eu atualize aquela planilha, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que clicar novamente aqui na aba Mostrar Todos. Quando eu clico, vocês vão ver que ele aparece rapidamente um símbolozinho vermelho e depois fica verde. Uma vez que ele ficou verde, significa que ele já sincronizou esses dados com a minha planilha. Então vocês veem que agora ele adicionou os outros 3 participantes, inclusive o horário de entrada. Basicamente os 3 entraram ao mesmo tempo. Por que isso? Porque esse horário de entrada ele é registrado somente quando eu atualizo. Né? Quando eu atualizo aqui e eles entram pela primeira vez, é o horário que eu marco a entrada. Então vamos supor que um quarto participante entre agora, às 2h43. Mas eu só atualizo minha planilha às 3h15. Então vai ficar na minha planilha registrado que aquele participante entrou 3h15. Né? Isso é um grande incômodo, digamos assim, uma grande falha desse software, dessa extensão, por assim dizer. Né? Ela não sincroniza automaticamente. Para que ela sincronize os dados, você tem que pedir para que ela sincronize. Então você tem que estar lá, né, clicando aqui no Mostra Todos. Se essa aba ela já estiver aberta, aí você tem que ir para uma outra aba, por exemplo, o chat, e voltar para ela. Aí ela atualiza os dados lá. Tudo bem? Tá. E como isso só atualiza à medida que eu peço, do que vai me ser útil? Bom, vamos supor que você esteja numa sala de aula. Você iniciou a sua aula, você dá uns 10 minutos de tolerância para que os alunos entrem na sua aula para você iniciar. Então, passou-se 10 minutos, o que você vai fazer? Você vai fazer o primeiro registro de frequência, você vai registrar quem entrou naquela sua sala virtual ou na reunião até os 10 minutos de prazo que você deu. Então você vai clicar lá no chat e atualizou. Então ele vai criar os dados lá, né? Com 10 minutos de diferença da vez que você entrou, do horário que você entrou. Se você entrou 2h39, às 2h49 você faz essa primeira verificação. E aí você registra quem que entrou nessa turma até os 10 minutos. Né? Todos vão estar entrado, tem entrado 10 minutos e tal. Por aí vai. E vamos supor que ao longo da sua fala, da sua reunião, da sua aula, você queira ir marcando registros de frequência durante esse período, certo? Para saber se alguém saiu, se alguém não saiu, se estava presente, se não estava, e por aí vai. Então o que você vai fazer? Aqui, quando você pousa o mouse em cima do símbolozinho, vocês vão ver que tem dois ícones aqui do lado esquerdo. Um é de adicionar folha e o outro é de criar uma nova planilha. Quando você clica aqui em adicionar folha, o que vai acontecer? Ele vai criar uma folha, ou seja, uma nova planilha interna, naquele arquivo que ele gerou inicialmente. E nessa folha, ele vai registrar o horário daquele momento. Por exemplo, se eu clico agora, às 2h46, ele vai gerar uma planilha lá com o nome de 2h46, com o horário de 2h46. Para que essa planilha seja efetivada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair e voltar. E esperar o quadradinho ficar verde. Quando eu vou lá na minha planilha, vocês vão ver que além daquela primeira planilha que eu tinha, com o código da turma, eu tenho agora uma nova abazinha com o registro de 2h46. Ou seja, essa daqui é a frequência, a quantidade de participantes que eu tinha na minha turma
na minha sala às 2h46. E isso é útil porque você pode fazer esse processo 3 vezes ao longo da sua aula, da sua palestra, da sua reunião, né? Uma no início, uma no meio e outra no final, para você ter o controle de quem estava ali, quem não estava. E isso não gera alerta nenhum para os participantes. Então é um controle interno seu. Você que tem esse controle de quanto tempo você vai fazer essa verificação para saber quem está lá e quem não está. Tá bom? E ele vai registrando o horário. Então, às 2h46, todo mundo estava aqui. Se o aluno caiu ou voltou, professor, caí e tal, voltei. Então, a pessoa caiu e voltou, não tem problema. Isso daqui vai deixar de ser alterado quando você encerrar a reunião. Aí você vai marcar o horário de saída, que vai ser o horário de saída de todos. Mas, enquanto isso, ele está registrando aqui a entrada de pessoas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse link aqui para uma quarta conta alternativa e vou acessar ela para mostrar para vocês como é que funciona esse registro depois de um certo tempo. Tá? Então eu vou acessar agora essa sala por uma outra conta alternativa que eu tenho. Permitir. Entrou. E aí o que é que eu quero? Eu quero olhar na minha planilha. Ó, não tem esse novo integrante aqui. Eu posso criar um novo registro de horário. Então clico aqui, ó, em adicionar uma folha, saio e volto. E aí eu vou lá para minha planilha. E aí agora às 2h49, você vê que às 2h46 estava aqui. Às 2h49 eu tenho a nova integrante aqui, ó. Aqui, inicialmente, é você que está coordenando, que tem o controle da frequência e os demais participantes. Vejam que agora tem 4 participantes, diferentemente do início que só tinham 3. Tá bom? Eventualmente, como vocês podem ver aqui, pode ser que aconteça, né, um registro duplo seu, mas isso aqui é um mero detalhe do programa. São alguns bugs, o programa não é perfeito, mas ele é bastante útil. Né? Tá, e como é que eu tenho acesso a essa planilha? Essa planilha vai estar lá na sua pasta do Google Drive. Então, se você for lá no seu Google Drive, então chegando aqui, ó, na letra M, vocês vão ver que tem aqui, ó, Meet Attendance, a data de hoje, né? Você clicando, ele vai abrir o registro de frequência daquela sala, que é o código MYCGEQ-MASU, com os devidos registros que você estava criando. E isso você pode, como eu falei, criando novas folhas dentro do arquivo. Então você criou um agora às 2h53 e registrou o horário que estava todo mundo lá, certo? Teoricamente era para ele fazer isso numa folha só, né, à medida que você saísse lá e clicasse e tal. Mas acredito eu que isso seja só na versão paga. Nessa versão free você tem que ficar fazendo esse procedimentozinho. Né? Lembrando que toda vez que você clica aqui, ele atualiza lá. Então, se essa conta aqui, a alternativa, ela sair, eu vou sair com ela agora, da sala. Ela saiu. Se eu faço o procedimento lá, de saída, vocês vão ver que, né, a conta está registrada como se tivesse saído às 2h53. Todo mundo ainda continua na sala, certo? Eu posso ir atualizando. Atualizo o tempo de todo mundo, menos a dela, porque ela saiu aí nesse horário aqui. A menos que ela volte para a sala, vai ficar registrado aqui que o horário de saída dela foi às 2h53. Tá certo? Então, fica registrado o último horário que ela esteve online dentro daquela sala, né? Dentro daquele ambiente. Tá bom, pessoal? Então, feito isso, vocês conseguem, à medida que vocês estiverem na sua aula, na sua reunião, ter esse controle de pessoas que estão entrando e saindo, né, a um determinado horário. Então, sempre que você achar necessário, no intervalo de tempo que você definir, 15 minutos, meia hora, de hora em hora, você pode ir lá, né, verificar a sua planilha, não precisa nem abrir a planilha, mas você pode clicar aqui, adicionar uma folha e atualizar isso daí
para verificar, né, os alunos ou os participantes que estão naquela sala naquele momento. Eventualmente pode acontecer de ter um delay na hora de registrar, né? Você viu que eu criei aqui e a folha ela ficou em branco, mas não se preocupe. Isso é um delay, porque às vezes pode ser por conta da conexão, do registro mesmo, mas ele vai ser atualizado, certo? Ele vai ter os dados atualizados à medida que, né, passar alguns segundinhos ele atualiza, tá bom? Se não for de primeira, vocês repetem o procedimento que ele já atualiza, né? Você viu que aqui agora já deu uma atualizadazinha. Tá bom, pessoal? E aí vocês veem que aquela conta alternativa que eu saí, ela já não aparece mais aqui. Ela estava aqui, ó. Ela saiu às 2h53. Como agora eu criei um novo registro às 2h57, ela já não está mais aqui na minha lista. Então ela saiu lá e não voltou. Tá bom? Então eu posso fazer esse controle aí. E aí depois vocês pegam esses dados e fazem o registro de frequência da turma de vocês, caso seja necessário lançar isso em algum momento, né? Fazer esse registro, gerar certificado ou alguma coisa assim. No mais, eu espero que isso tenha ajudado vocês e qualquer dúvida eu sigo à disposição, né? Se inscrevam no canal para ficarem por dentro das novidades e muito obrigado pela atenção. Até a próxima.